Olá pessoal, meu nome é Luísa Rocha, eu sou neuropsicóloga. Vim falar de um assunto muito importante que é a depressão, mas eu gostaria de falar sobre o ponto de vista mais neuropsicológico. Assim, em que sentido? Porque há várias literaturas que falam sobre a depressão, o desenvolvimento, quais os sintomas, né? E eu gostaria de falar sobre o ponto de vista do controle mental. Como assim? Aquela máxima, a mente mente, né? Ela tem assim um substrato, digamos assim, verdadeiro, mas temos que também dizer que a mente humana, ela é maravilhosa, né? Mas ela tem umas artimanhas, uns meneios que ela foi adquirindo através da evolução. Sim, a mente humana evoluiu, né? Desde os primórdios do aparecimento do homem na Terra, ela foi adquirindo, né, pontos que é justamente para a nossa preservação, né? E isso é uma coisa muito importante para a nossa mente. Então não é que seja uma coisa ruim de todo, mas a mente ela tem essa característica de exagerar, principalmente as coisas negativas, porque na realidade o que ela está querendo nos passar é que, olha, toma cuidado, hein? Pode acontecer de novo. E com isso ela vai enfatizando tudo que realmente para nós, né, no momento pode ter sido ruim ou desagradável, mas ela vai fazer de um jeito que aquilo se torne de uma forma às vezes até no futuro, né, sendo uma coisa que pode nos prejudicar e um desencadeante muitas vezes de uma depressão, ou a soma, né, de vários pontos negativos que ela vai somando e acaba, né, prejudicando. É muito comum, eu diria até que na maioria dos casos, os depressivos, eles não têm assim uma depressão circunstancial, né? O que seria circunstancial? Ocorreu algo e a partir daquele algo caiu na depressão, porque foi negativo demais, não conseguiu suportar ou coisas assim, ou trabalhar, né, como a gente diz. Mas a forma, né, que essa depressão se instala, muitas vezes, o que eu percebo, diria até que na maioria, a pessoa não sabe por que ela está depressiva. Muitas vezes. Você vai fazendo uma pesquisa, vendo se houve algo emocional que possa ter desencadeado, e muitas vezes você percebe que é a soma de coisas que ocorrem. Então é isso que eu quero enfatizar nos nossos vídeos, né? Como fazer para que a mente não deixe, né, ou o contrário, que a gente faça um jeito da mente não nos deixar levar para esse lado mais negativo, para que ela não exagere. Existem assim teóricos que dizem que quando a criança vem ao mundo, né, a mente é um papel em branco. Eu não concordo. A mente ela já vem com instintos, né, que são os instintos básicos para a nossa preservação. É só ver um recém-nascido, né, quando nasce, né, a maioria já vem chorando, como quem gritando muitas vezes, né, como quem diz, dá meu leite, né, porque senão eu posso sucumbir, né, os reflexos que são muito interessantes. Se você colocar os dois dedos na palminha da mão de um recém-nascido, ele vai agarrar com toda a força. Se você tentar se desvencilhar, ele vai tentar arrumar um equilíbrio de uma forma até sofisticada, não é de qualquer jeito, que ele acha o eixo dele, e assim vai, né? Então já vem com um cabedal, né, de instintos. E também tem a propensão genética, como nós sabemos, né, comprovado pela ciência, que 50% dos cromossomos, né, que faz parte do genoma é da mãe, 50% do pai, e assim vai. Então, em branco ela não é. Agora, é claro, depois o ambiente vai fazer a sua parte, né? Mas num primeiro momento, o que eu gostaria de enfatizar é como podemos observar a mente para que ela trabalhe ao nosso favor, né? O condicionamento é um fator que a mente usa muito, né? Então, se você observar coisas que você faz, que a gente chama que está no piloto automático, né? Você vai, faz e nem pensa, né? Condicionou de uma forma que se tornou como se fosse parte de você, né? Só que a mente, ela nos condiciona às vezes de uma forma que a gente não percebe e que pode muitas vezes prejudicar no futuro.
Um deles, por exemplo, né, que no caso eu enfatizo, que é muito bom assim no sentido de exemplo, e eu vou dar sempre exemplos, pessoal, é da forma de coisas reais, até porque a nossa ciência ela é muito abstrata. Então, se for ficar falando de coisas como ocorrem, às vezes há algumas divagações e fica uma coisa vaga demais que as pessoas não compreendem. Então, sempre que eu falar algo, eu vou dar um exemplo que ocorre no cotidiano, né, para que vocês possam fazer um link e assim, no caso, entender realmente o que eu estou falando e se observar. Uma moça, né, um dos exemplos, né, como a mente humana, no caso, ela enfatiza as coisas negativas. Ela foi levar os filhos na escola, os 2 filhos, e como na frente da escola estava uma muvuca, fila dupla, ela deixou numa praça próxima e foi levar os filhos e voltou. Quando chegou, né, lá, tinha um bandido já com um revólver na mão esperando. E ele só dizia, eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro, e ela, né, estava relativamente tranquila, que ela falou, posso pegar minha bolsa? E ele falou, pode, né? E assim foi, ele foi, levou o carro, ela foi atrás dos trâmites legais, fez o BO, avisou o marido e tal, né? Então, relativamente tudo correu bem. O assalto nunca é bom, mas em vista do que a gente ouve por aí, até que ela saiu ilesa, né? Mas à noite, quando ela foi se deitar, que já tinha passado tudo, vieram aquelas palavrinhas, né, que os ansiosos usam muito, que é o e se? Né? E se ele resvalasse o dedo no gatilho e acidentalmente atirasse em mim? E se ele me levasse para algum lugar e me estuprasse? E se ele já tivesse elaborado um plano para sequestrar meus filhos? E aí sim foi, né? Ela foi dando vazão, né? Foi fazendo ninho, como a gente chama, né? E se transformou num estresse pós-traumático, que nada mais é do que isso, né? A mente, ela tem esse potencial de exagerar o que ocorre, né? E de uma forma que ela consegue generalizar. Então, assim, um exemplo, se você bate o carro uma vez, né? Faz um tempo, bate o carro, você, por um bom tempo, você vai tomar todo o cuidado do mundo, depois vai caindo no esquecimento, né? Mas sempre que você pegar o carro, você vai lembrar daquela batida que você deu, você fala, preciso tomar mais cuidado, né? E assim vai. Então, esse exagero que a mente faz e essa generalização é que torna, muitas vezes, né, a vida, digamos assim, aos poucos, conforme vão se juntando, né, esses acontecimentos, de uma forma que eu digo cinza, né? E é nesse sentido que eu quero alertar vocês para observar melhor a mente, né? Para que ela não deixe tantas coisas negativas se acumularem ao ponto de amanhã vocês, no caso, não poder nem no caso tirar alguma coisa positiva. Isso ocorre. Assim, um outro exemplo da condição que eu falei que a gente se deixa levar, um exemplo até pessoal meu, eu vi um documentário muito bom a respeito da salmonela, e a salmonela, ela ataca o frango, né? Então eu falei, vou aproveitar algumas coisas para mim. E lá dizia, né, que às vezes pode, dependendo da imunidade da pessoa, pode levar à morte, né, ou dar uma infecção generalizada. Eu falei, então vou tomar mais cuidado mesmo, né? E aí foi. E sempre que eu ia cortar o frango, então tinha todo aquele ritual, né? E tinha até um produto de uma marca norte-americana, não vou falar para não dar propaganda, que lá dizia que matava 99,9% das bactérias, incluindo a salmonela, e eu ia, desinfetava tudo, né? Depois, um dia eu fui lidar com a carne vermelha, fiz a mesma coisa, né? Um dia fui cortar uma maçã, né? E me veio todo aquele ritual na cabeça, né? Só que aí tudo bem, eu não percebi, né, muito bem. Aí um belo dia fui cortar o meu pãozinho pro meu café da manhã e veio todo aquele ritual de novo. Aí, como eu sou mais preparada, aí eu já conversei com a mente, falei, você tá exagerando, né? Não é necessário tanto assim. Daqui a pouco eu tô mexendo na maçaneta, já vou lavar a mão, vou cumprimentar alguém, já saio correndo, já desinfeto. Falei, vamos parar por aí. Então, eu dei esse exemplo só para vocês perceberem como a mente trabalha
E muitas vezes ela vai fazendo devagarinho, se infiltrando, e você não percebe, e você acaba, né, tendo problemas, né, depois até para poder, no caso, se desvencilhar daquele pensamento negativo que ocorreu, às vezes, de forma que não era tão necessária, e você tem mais trabalho depois para poder tirar, né, essa raiz, né, de coisas que vão se acumulando, né, principalmente para as negativas. Então, com isso, o que eu quero fazer é justamente fazer com que vocês percebam que a mente, ela é maravilhosa. Não estou falando mal da mente, de jeito nenhum, né? Ela é uma coisa maravilhosa. Só que por ser, né, levar tão a sério essa coisa da nossa preservação, ela vai instintivamente sedimentando o que é negativo. Né? E isso que eu quero fazer através dos vídeos, né, para que vocês próprios se observem e não deixem que ela enfatize tantas coisas assim, né, negativas, mas como fazer de um jeito que também a gente possa fazer um lado positivo, né? Porque tirar o negativo não vamos conseguir. Isso é uma coisa que ela já veio fazendo, né? Então, agora, o que eu quero também dizer é que o medo, ele é necessário, o medo básico, o medo que a gente possa lidar, né? Então, para a nossa própria preservação, é importante ter, no caso, os nossos cuidados. Então, se você vai sair de casa, né? Trancar tudo, né? Porque pode ser invadida, normal. Vou atravessar a rua, olho dos dois lados. Se chego num lugar ermo, já fico um pouco mais, né, com a mente aguçada para dizer, vou prestar atenção aqui. Se chega tarde em casa, se tem alguém suspeito, isso é normal, é um medo que precisa ter, né? É um temorzinho, digamos assim, que precisamos ter para nossa preservação, claro. Mas aquele medo exagerado que a mente costuma colocar em nós, é esse que a gente tem que se precaver. E no próximo vídeo eu vou justamente, né, dar através de todos os vídeos, né, os passo a passo para que a mente não nos controle. O contrário, a gente tem que controlar a mente, né? E no próximo vídeo eu vou destacar nessa parte como fazer um estoque de coisas positivas para poder contrabalançar, né, esse lado da mente que eu chamo, né, de pesado. Às vezes até meio que, né, necessário em certos aspectos, mas de uma forma pesada e exagerada. Isso a gente não pode lidar e não pode deixar que a mente faça isso conosco, que é um dos fatores, sem dúvida nenhuma, para uma depressão futura. Tá bom? Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Pois se vocês puderem compartilhar o vídeo, né? Para que também outras pessoas, né, tenham também essa razão, né? Primeira de observar a mente, né? Para também evitar, né? Problemas futuros, eu digo mentais, distúrbios, né? Eu agradeceria muito. Muito obrigada por me assistir. Até a próxima.